Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que Oxalá abençoe. A Eliana já chegou, podemos começar. Né, Eliana? Boa noite para você que está em casa, onde você estiver, que essa luz possa chegar até você também. Que Oxalá te abençoe. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nós agradecemos pela grande oportunidade e rogamos a vós, diante da tua bondade, que nos permita um momento de alimento para a nossa alma. Convidamos o nosso amado irmão Bezerra, doutor Bezerra, com toda a sua falange, a sua comitiva do bem, da caridade, com doutrinadores, consoladores, os benfeitores do caminho, para que estejam conosco e nos ajude no caminho da evolução. Que assim seja. A cura de 10 leprosos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Que assim seja. Esse evangelho de hoje, nossa, Pai, nós já vimos esse evangelho. Vimos sim. Nós já falamos desse evangelho. Sim, já falamos. Mas o que acontece com os textos sagrados é que eles são tão ricos, mas tão ricos, que você lê uma vez, na segunda você vê coisas que você não tinha percebido, na terceira você extrai conhecimentos incríveis, na quarta você, que já tem mais intimidade com o texto, você navega numa profundidade tão grande, na quinta, na sexta, é incrível. Então, a palavra sagrada, ela nunca se esgota, sabe? É feito nós que comemos arroz e feijão todos os dias, né? Quanto tempo faz que a humanidade come arroz, feijão, uma carne, uma salada, né? Uma verdura, um legume, todos os dias, né? Às vezes você vai ficar enjoado de, sei lá, de tal carne, né? De tal mistura, vamos dizer assim, mas o arroz e feijão não, né? É incrível isso, o arroz e feijão, ninguém reclama, né? Esse nem sei o que é que acontece que nós não enjoamos. Vai ter uma massa de vez em quando? Vai ter uma massa de vez em quando. Tem gente que é de vez em sempre, né? Mas, para mim, de vez em quando vai ter uma massa? Vai ter uma massa. Mas,
Imagina comer frango todo dia. Tem gente que vai pensar, ai, né? É ou não é? Mas o arroz e feijão, meu Deus. E assim, a gente dá pouca importância para o arroz e feijão do dia a dia, né? Mas ele acaba sendo o prato principal, né? A cura de 10 leprosos é tratada em outros evangelhos também, mas aqui hoje nós pegamos o do evangelista Lucas, né? A cura de 10 leprosos. O texto fala que aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele passou por meio de Samaria e da Galileia. Ultimamente, Jesus tem andado, os evangelhos, né? Tem andado por essa região aí, né? Ele está fazendo um biquinho a mais, uma demorinha a mais na região da Galileia. Ultimamente, tivemos o evangelho até que ele fala com a samaritana, que estava do lado do poço, lembra? E ela fala, o senhor não sabe, né? Que judeus e samaritanos não se conversam? E ele fala, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água, né? E agora de novo aqui de Samaria, Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Então, o evangelho começa trazendo o mestre, que tem um encontro com 10 homens. Alguém já ouviu falar da lepra? Leprosos é aquele que tem lepra, né? Alguém já ouviu falar como é que estado que fica? Alguém tem ideia como fica? Feridas. Não sente dor, parece, né? Isso, aquela parte que está afetada fica insensível, né? Isso. A parte que é afetada perde a sensibilidade, hoje conhecida como hanseníase, né? É contagiosa, não é? E que mais? As pessoas chegavam a apodrecer, né? Vai caindo pedaços das pessoas e vão ficando mal cheirosas, né? Imagine, no mínimo, 2000 anos atrás. Já pensou? Como que era difícil isso? Então, havia um lugar é claro que eu não vou falar esse nome sem anotá-lo. Essa Espinalonga era uma ilha grega onde os leprosos eram colocados e ficavam lá até morrer. Então, esses homens as pessoas que tinham lepra, elas não podiam viver no meio da sociedade. Então, levava para Espinalonga, que era uma ilha grega, e também para os subúrbios, do mais fundo do fundo das cidades. Além disso, essas pessoas, elas eram consideradas imundas. Imundas, eram consideradas impuras. Olha que maluco. O que o povo daquele tempo entendia? Que isso era um castigo de Deus. Que estar com lepra era um dos maiores castigos de Deus. Deus só mandava isso para pessoas infiéis, para pessoas maldosas, para pessoas violentas, para pessoas... Se a gente for pensar assim, então Deus vem castigando a humanidade de infinitas formas, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra. E a gente sabe que não é isso. E essas pessoas, elas perdiam, portanto, a sua dignidade humana. Elas perdiam a sua dignidade humana.
elas não poderiam mais conviver com os outros. Quando alguém que não tinha lepra vinha se aproximando, aquele que tinha lepra tinha que gritar, imundo, imundo, e sair correndo daquele que não tinha. Porque se ele chegasse próximo a alguém que tinha, além daquele outro se tornar um leproso, ele se tornava um impuro também, e aquele que já tinha lepra anteriormente tinha que ser assassinado. Olha que maluco. Que mentalidade de um povo, né? De uma sociedade. Hoje a gente olha, a gente fala atrasada, mas naquele tempo era o remédio, né? O remédio que eles tinham era colocar lá na... Olhando hoje, é um absurdo, né? É um absurdo. Outra coisa, muitos deles andavam com tipo uma sineta no pescoço e não podia olhar para o outro. Então, quando ele percebia que o outro estava se aproximando, ele tinha que balançar a sineta para que o outro cortasse volta e passasse longe. Tem um lugar também chamado, que eu acho outro absurdo, leprosário. Que também era um depósito de pessoas com lepra. Então haviam vários lugares, nos mais rincões, nos fundos das cidades, para que servisse de morada. E eles tinham aqui que deixar suas casas, suas famílias, eles tinham que se apartar de tudo, né? Além de ser chamados de impuros. E depois nasce então o lazareto. O que era o lazareto? O lazareto era um hospital que ia cuidar somente de quem tinha lepra. Esse nome lembra alguma coisa? Lembra Lázaro. E lazarento, né? O lazarento nada mais é que aquele que tem lepra. E nós usamos essa palavra, né? Às vezes para xingar o outro, né? Então, assim, aquele que é insuportável é o lazarento. Mas que lazarento? Você viu o que ele falou? Não é assim? Que absurdo, né? Mas é lazarento mesmo, não é à toa. É ou não é? A gente usa com outro sentido, sei lá, né? Tão diferente da real palavra, né? E lazarento é aquele que a gente não consegue ficar perto, que está apodrecendo, que está doente, que está com lepra. Mas hoje, na sociedade de hoje, o lazarento, ele ganhou uma outra conotação, vamos dizer assim. Então, por que de Lázaro? Por que de Lázaro, gente? O que Lázaro teve? E ele tinha o corpo coberto com feridas, exatamente. E aí, quando a gente transporta isso para a Umbanda, dentro do sincretismo, qual orixá tem essa simbologia, que é o Senhor da cura, que trabalha com as enfermidades? Isso. Então é Obaluaê ou é Molu? Decide. Hã? Os dois? Não, quero ver se vocês sabem mesmo. Então, é Obaluaê, que é o Molu, que é ele jovem e ele velho, que é o mesmo orixá, né? Então, quem me conheceu com 5 aninhos me chamava de Serginho. Quem me conhecer quando eu tiver 90 vai me chamar de Seu Sérgio. Mas o Serginho, o Seu Sérgio,
É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, não são, é a mesma pessoa. Então aqui é a mesma coisa, o Baluaê é o mesmo orixá, ainda na fase jovem, e quando velho ele é chamado de Omolu, né? O velho Omolu vem caminhando devagar, lembra? O velho Omolu vem caminhando devagar, apoiado em seu cajado, vem na Umbanda trabalhar. Apoiado em seu cajado, vem na Umbanda trabalhar. Perfeito. Ô Moluê, ô Moluê, ô Moluê. Ô Moluê, ô Moluê, ô Moluê, ô Moluê. Cadê a chave do baú? Cadê a chave do baú? Perfeito, é isso aí. Então, dentro do sincretismo religioso, o São Lázaro, né, é representado por esse orixá. Tendo passado todas essas situações, Jesus se encontra com esses 10 homens. E 10 homens que vão ao encontro do mestre e que dizem, clamando, né? Mestre, tem misericórdia de nós. Vocês conseguem se colocar na situação de um homem desses? Há mais de 2000 anos atrás. Mal cheiroso, tendo destituído toda a sua família, sua casa, sua dignidade, seus direitos numa sociedade. Não dá nem para dizer que saiu com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem autoestima, obviamente, né? Então, mestre, tende piedade de nós. E ele, né, Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide, ou seja, vão e mostrem para os sacerdotes. Vão. Quer dizer, olha que interessante, quando o mestre, entra alguém aqui correndo, e o mestre fala, vai e mostra para o sacerdote. Ele já fez a cura? Fez ou não fez? Ele já saiu com o corpo limpo, curado, as feridas se fecharam, a pele ficou lisinha, tá? Hã? Sim ou não? Não. Eu acho que se mandou mostrar para o sacerdote, ainda estava ali. Por que tinha que mostrar para o sacerdote? Porque era o sacerdote que ia certificar, né, que tal pessoa foi curada, que ia anunciar pela cidade, ia devolver o direito de conviver com as pessoas novamente, né? Então, cabia ao sacerdote fazer isso. Toda vez que tinha uma cura, cabia ao sacerdote avaliar e, né? Falar, gente, está sossegado, pode deixar ele ir. E aí ele... Mas, logo que ele chegou próximo ao mestre, o mestre falou, vai e mostra ao sacerdote. Ele já foi curado? Ele já foi curado? Foi ou não foi, gente? Quem acha que foi? Eu acho. 3 acham. Quem acha que não? 4 acham. 5 acham. 10 acham. Quem acha que não foi? Só você, Rafael, acha que não foi? Vocês acham que não foi ou que foi? Ah, o outro, estou analisando a cura ainda. Então decide logo que eu tenho orado para o evangelho, filhinha. Foi ou não foi? Vamos ver. Ele vendo, decide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, vírgula, indo eles pelo caminho, ficaram curados. Ah, foi curado ou não foi? Mas logo que chegou próximo? Não. Ah, é isso que eu queria saber. Pelo caminho. Então, qual foi o elemento número 1 que eles tiveram a princípio?
Tiveram a disposição de ir até o mestre, ou seja, se moveram, né? Ou seja... Hã? Pediram a misericórdia. Tem misericórdia de nós. Mas o que foi? Olha, por exemplo, eles podiam falar assim, vai mostrar o sacerdote. O senhor nem pôs a mão em nós. Né? Aí que eu queria chegar. Então, eles tiveram fé. Esse é o elemento mais concreto dessa história. Que confiança é essa? Que só do mestre falar, mas mesmo olhando para si, vendo as feridas, ainda assim confiou que estava curado. Ou que tudo ia dar certo. Ou que a cura estava a caminho. Ou que a cura já ia se chegar. Entende isso? E quantas vezes nós podíamos, diante da vida, se comportar pelo menos uma vez como a fé desses leprosos? É ou não é? Está a caminho. Vai chegar. Está vindo. Ainda que você olhe, o cenário te faz acreditar que não. É pelo caminho que a graça, que a cura e que a bênção acontecem. Não pare de caminhar. Não desacredite. Não desista. A palavra de Deus, ela não é vazia, é promessa de vida, é para sempre. Então, o que aconteceu com ele? Chegando na próximo, e o mestre falou, vai e mostra ao sacerdote. Cara, o mestre falou, a água parou. A confiança, que é muitas vezes o que nos falta diante da vida, da caminhada. A confiança, entrega, confia, bota fé. Foi isso que você ouviu? Foi isso que ele falou? Foi isso que você pediu? Então confia, já pôs nas mãos dele? Ele não mandou fazer, então faz o que ele falou para fazer. Mas nós ficamos teimando, né? Não, mas o senhor não quer ver as feridas? Né? Não, mas olha aqui, eu tenho uma debaixo do braço, que se o senhor vê, não, calma lá, meu filho. Estou falando para você ir mostrar para o sacerdote. Nós ficamos tumultuando as situações da vida, com desculpas, com muletas, ou muitas vezes querendo falar demais o que não tem que ser falado. Tem coisas que estão aí para serem sentidas, não estão para serem faladas. E a fé desses homens fez com que eles cumprissem a ordem que foi dada para o mestre, vá e mostre ao sacerdote. Ou seja, durante o caminho, E aí, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés do mestre, e com o rosto em terra. Aqui eu fico pensando na simbologia, porque o elemento de Omolu, de Obaluaê, é a terra, né? Engraçado isso, né? Tanto é que o campo de força de Omolu é a Calunga, que é o cemitério, porque ele é o Senhor da cura, trabalha com as enfermidades, cura física e espiritual, que é o Senhor que vem da terra, debaixo da terra, e emerge. E aqui, quando o Evangelho fala, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, como aquela samaritana do poço que falou que samaritano e judeus não se conversavam. Mas ele passou por cima de qualquer tradição, né? Creu, foi curado e voltou para agradecer. E respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? Escuta, peraí, vocês não estavam em 10? Cadê aqueles outros boca aberta que estavam com vocês? Né? Vocês não estavam em 10? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este homem, esse estrangeiro. E Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então,
aqui tem outro elemento muito interessante para nós. Esse homem que voltou, que se colocou aos pés do mestre, o que ele teve além da fé? Gratidão. Muito bem. A classe está animada hoje, estou gostando de ver. Gratidão. E o que é gratidão? O que é gratidão, Elô? Ser grato, agradecer sempre. Ser grato é agradecer, gente? Que mais? Que mais? O que é ser grato? Qual a diferença entre gratidão e obrigado? Tem muita gente falando gratidão hoje, né? Às vezes nem sabe o que é gratidão, mas está falando, gratidão. Né? Cai um tijolo no pé, desculpa, não, gratidão. Né? E aí, o que é gratidão? Qual a diferença entre gratidão e obrigado? Gratidão envolve todo o universo que se moveu para que acontecesse. Isso, minha boa aluna. A gratidão agradece ao Criador, agradece ao universo e agradece ao próximo que me ajudou a proporcionar aquele momento. Por isso eu uso de gratidão para com ela, para com o universo e para com o Criador. Então a gratidão ela é mais ampla. A gratidão é como se a tua alma e o teu coração estivesse dizendo obrigado. Não é um obrigado que sai pela boca, sai da alma, sai de dentro, sai do coração. Então, quando alguém fala gratidão, eu envolvo vários personagens. O Deus, tenham ele como queiram, que é o Criador, o universo, tudo que foi criado, e o outro, que é a outra pessoa que me proporcionou aquela situação. Eu sou extremamente grato. E esse homem que voltou, ele teve então para com o mestre gratidão. Ele se lança aos pés do mestre, ele louva em alta voz, ele não sabe o que fazer. Sabe quando a alegria é imensa e tamanha que você não sabe o que fazer? Sabe quando alguém faz alguma coisa por você que você não sabe nem como agradecer? Sabe aquela coisa que, cara, por mais que você faça, você não tem como pagar. Sabe assim? É esse o sentido dessa gratidão desse homem. Por mais que eu viva, eu posso te servir 100 anos que eu não vou te pagar. Eu posso mover céus e terras que eu não vou te pagar. Eu não sei nem como te agradecer. Você não sabe como é que está meu coração. Meu Deus, como eu estou feliz. Olha, eu estou aqui, eu não tenho palavras para te agradecer. Olha as expressões de gratidão. Né? E as expressões de gratidão, elas se mostram nas atitudes. Tem muita gente que convive conosco, que elas falam obrigado pela boca, mas as atitudes delas é de ingratidão. É de ingratidão. E a pergunta é, você tem gratidão para com as pessoas que convivem com você, que te levaram, que te apresentaram um caminho? Para quem preparou o seu café, ou sei lá, o seu almoço, o seu jantar, para quem elaborou um relatório, para quem te ajudou, para quem te apresentou uma outra pessoa, apresentou o homem da tua vida, a mulher da tua vida, você tem gratidão? Te indicou para um trabalho, a vaga deu certo, é sua, você tem gratidão? Uma entidade que chegou e colocou uma bênção na sua vida, abriu uma porta, tirou uma dor, levou paz para dentro da sua casa, você tem gratidão? Por termos levantado hoje, colocado os pés no chão,
E ter poder falar, nossa, que frio. Mas nós podemos falar, que frio. Tá. Não vou falar o resto. Né? Mas nós podemos. Tem gente que não tem pé para colocar no chão, velho. Entende? Abre o olho e não enxerga nada. Continua cego. Gratidão, gratidão. Gratidão, meu Pai, meu Criador. Gratidão, universo. Gratidão, meus amigos. Gratidão, pessoas do meu caminho. Gratidão, vocês que me ensinam, até mesmo aqueles que tentam nos prejudicar. A gente aprende como a gente não deve ser. Gratidão, hein? Valeu. Como que a gente não deve ser, não é? Então, a gratidão, ela é algo muito profundo, que quando ela vem acompanhadas juntas, fé e gratidão, o milagre acontece. Olha que interessante, eu acho maravilhoso quando ele fala, e foram, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Ou seja, muitas vezes nós duvidamos, porque a cura que nós queremos não é instantânea, né? Não é na hora, já fui lá 2, 3 vezes, não adiantou nada. Tá, mas o mestre está te chamando para uma caminhada. Ele quer que você faça um hábito da sua vida, a sua relação com Deus. Ele não está te chamando para um sábado. Ele também não está te obrigando que tem que ser lá. Ele só está te dizendo, chega mais perto da luz. Seja aqui, seja numa outra igreja, num outro templo. Mas se aproxima de Deus de alguma forma, pelo amor de Deus. É ao longo do caminho que as coisas acontecem. E esses homens foram limpos ao longo do caminho. O que é uma barreira para que eu seja limpo ao longo do caminho, para que eu seja curado ao longo do caminho? Uma delas, a minha ansiedade. Porque na ansiedade nós queremos tudo para ontem. Mas não aconteceu, eu não vou mais lá não. Já pensou se esses homens falam, nós viemos lá de cima da ilha aqui, e o senhor fala para a gente falar com o sacerdote? O senhor está louco. Mas não, vão e mostrem para o sacerdote. Valeu, senhor, estamos indo. Cumpra-se. Cumpra a ordem. Entende isso? Faz o que o homem manda. Faz o que o alto manda. Faz o que o Criador manda. E é no meio do caminho, ao longo do caminho, que você vai começar a ver as coisas acontecer. Você vai sentir a mão de Deus movendo coisas que esse mundo jamais moveria. Coisas que jamais moveriam sozinhas. Você vai perceber acontecendo na sua vida. Só que nós precisamos ter a fé desses 10 homens. Não por quantidade, mas por posição. Pode ir. Vai mostrar para o sacerdote. Saíram mais que convictos. Estamos curados. Vai saber a conversa entre eles, né? E uma vez tendo alcançado a bênção, a graça, o milagre, a cura, sei lá, qual que é o nosso papel? Agradecer. Eu falo sempre que quando alguém volta e conta para o médium, que estava incorporado, que atendeu aquele dia, olha, você não está sabendo, mas aconteceu isso, eu pedi aqui, esses testemunhos é a paga. Nosso pagamento é isso. De testemunhar a fé e falar, olha, deu certo. Olha, você não sabe. Alcancei. Olha, tal coisa. Esse é o nosso pagamento. O quanto é importante vocês, consulentes, vocês da assistência, depois chegar no médico e falar, olha, eu tive aqui tal dia, aconteceu isso. Como uma
uma ferida que eu sempre falo desse caso, de um jovem que há 2 anos vinha sofrendo com uma ferida, coincidentemente a ferida, né? Na perna, do joelho para baixo até o calcanhar, cheio de faixa, 2 anos tratando com o médico, ficava minando água, ele chegava lá no centro, era no outro prédio, tinha que pôr jornal e ele colocava o pé em cima porque ficava minando. Minando. Eu vou dizer aqui para vocês, essa situação, com todo respeito, já era constrangedora, já era nojenta, né? Que depois tinha que limpar o chão. Você imagina para o leproso o corpo inteiro. Não imagina. E esse jovem já ficava incomodado, né? Todo mundo, obviamente, olhava, porque esse jornal, debaixo do pé dele, daqui a pouco o jornal estava todo molhado. Primeiro atendimento, segundo atendimento, terceiro atendimento, ele vem sem faixa. Lisinho. Só as marcas, a cicatriz. Ó, pai, como é que está a minha perna? Vim agradecer. É ou não é? Né? Porque nós, médiuns, sozinhos, nada faríamos. Mas com Deus à frente, e a espiritualidade como instrumento, e nós como instrumento final de poder emprestar a matéria, é uma bênção. Então o papel nosso é a gratidão, né? Então nós precisamos olhar para tudo que o Mestre já fez na nossa vida, no passado, hoje, e o que Ele há de fazer. E nós precisamos ter gratidão. Pensa de quantas enroscadas já não te tiraram. Pensa quantas vezes você achou que a porta ia fechar, ia lacrar o cadeado e de repente ela se abriu. Você achou que ia para lá, você foi para cá, e para cá é melhor do que você ter ido para lá. Olha, é gratidão, tem que ter gratidão. Tem que ter fé, obviamente, para acreditar que a porta vai se abrir. E uma vez já tendo se aberto, tem que ter gratidão, né? Ou seja, nós precisamos criar dentro de nós a necessidade de sermos gratos a Deus, sermos gratos ao universo, sermos gratos ao próximo por tudo que nós conquistamos e que nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. Até mesmo as situações mais difíceis. Por mais difícil que seja de aceitar isso. Mas algum aprendizado a gente tem que tirar dali. E tendo tirado um aprendizado, seja grato por ter aprendido. Entende isso? Então, que nós possamos, à luz desse evangelho maravilhoso, né, tirar do nosso caminho todas as lepras, todas as coisas que nos consomem, que nos fazem mal, que nos distanciam do convívio das pessoas, né, que nos faz entrar nas nossas ilhas, nas espinalongas mais profundas e mais distantes, porque muitas vezes nós nos colocamos nas ilhas. Nós achamos que nós somos diferentes. Nós achamos que estão olhando torto. Nós achamos que, cara, você está limpo. Você está puro. Não tem nada não. Tira esse fantasma da cabeça. Ai, porque estão me olhando. Não, ninguém está te olhando, não. Ai, porque não, é coisa de sua cabeça mesmo. Entende isso? Então, que esse evangelho maravilhoso nos ensine a esses 2 elementos, que é fé e gratidão, né? Lembre-se sempre, indo eles, ficaram curados, ficaram limpos. Então, algumas curas o mestre vai fazer instantaneamente. Outras curas vai depender se você vai continuar a caminhar. É ao longo do caminho. Não fala que é no andar da carruagem que as abóboras se encaixam?
Então, é no andar, é no dia a dia que a cura acontece, que os milagres acontecem. Né? Que eu, tu, ele, nós, vós, eles possamos ser colecionadores de milagres. Eu sou um colecionador de milagres. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho um poço enorme de milagres. E se cada um aqui olhar para a sua vida, você vai certificar também muitos milagres, muitas curas. É verdade, não era para eu... Como diz aquela canção, né? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, não é? Esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos, eu vou abençoar. É bem assim. Talvez, pela luta da jornada, muitos de nós não éramos nem para estarmos aqui. A nós aqui, terça-feira, não é? Ouvindo o Evangelho, sentadinho, uma noite bem fresquinha. Tem gente nesse momento que está lá fugindo da guerra. Entende isso? Tem gente nesse momento pensando que vai comer e os filhos chorando. Tem gente que acabou de chegar da quimioterapia e não vai conseguir comer porque está numa sessão de vômito. E ainda continua com dor. Agradeça. Seja grato. Está tudo certo. Não tem nada fora do lugar, está tudo certo. O que não se resolveu ainda vai se resolver. É isso que a gente precisa entender. Então, aquieta o teu coração. Só isso. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus, né? Mais uma vez. Quando você olha assim, você fala, está tudo certo. Está tudo certo. E na hora certa, a mão de Deus. Ou ela fala, chega, basta. Ou ela fala, levanta-te. Está tudo certo. Que nós possamos e sejamos gratos a Deus por cada segundo, por cada golinho d'água que você encosta o copo na boca e aquela água desce, molha a tua garganta, mata a tua sede. Seja grato. Ah, eu vi um passarinho. Que bom. Seja grato. Até mesmo nas mais pequenas coisas que nós achamos insignificantes e que não são. Porque no dia que você não puder mais pegar um copo sozinho, um dia que você tiver que passar só o algodão nos lábios e não dar aquela golada gostosa, você vai falar, poxa vida, então sejamos gratos. Que assim seja. Tudo em paz? Que bom. Na hora que você deitar na sua cama hoje, que você fizer a sua oração, e que você puxar aqueles 1, 2 ou 3 cobertores, agradeça. Agradeça. Vamos agradecer a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, mais uma vez nos concedendo a graça, a luz e a bênção de estarmos aqui, neste exato momento. Agradecer nosso amado irmão Bezerra, que retorne às suas moradas, às suas terras espirituais, deixando paz, deixando luz, deixando amor entre cada um de nós, e retorne às suas moradas espirituais. Gratidão. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos.